Combate entre a caixa de som JBL Party Box 1000 contra a caixa de som Bomber Paredão 2300. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais subgrave? Qual das duas será que tem mais grave? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer outras caixas de som para a gente poder fazer esse combate. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som e bora começar com o duelo em área aberta. E no duelo em área aberta, vitória para a caixa de som Bomber Paredão 2300. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música simultaneamente, qual te agradou mais? Vamos agora para o duelo de subgrave. 60 Hz. (50 Hz). 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no duelo de subgrave, vitória para a caixa de som JBL Party Box 1000. Com isso, temos um empate nesse combate. Que antes de irmos para o duelo de grave e desempatarmos, caso você esteja pensando em investir em qualquer uma dessas duas, aqui na descrição do vídeo tem o link de compra delas lá na Shopee para você dividir em até 12 vezes sem juros, mais o cupom de frete grátis. Porém, antes de comprar, confere se o cupom de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto, não está ativo. Ou se você preferir, também aqui na descrição tem o link de compra das duas lá no Mercado Livre para você dividir em até 18 vezes sem juros, mais frete grátis, caso você tenha o cartão Mercado Pago. Dito isso, vamos agora para o duelo de grave e desempatarmos esse combate. 100 Hz. 90 Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. E no duelo de grave, vitória para a caixa de som Bomber Paredão 2300. Com isso, ela se torna campeã desse combate, que independente do resultado, a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da Bomber Paredão 2300 é essa. A equalização flat e a equalização out, com 50% do volume, eu consigo ali perceber um pouco a diferenciação de uma para outra. Com 100% do volume, eu não consigo perceber a mudança de uma para outra. Por isso, a equalização bass me agradou mais. Além do que, ela reflete mais grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Porém, aqui na equalização manual dela, com 100% do volume, se o grave estiver no máximo, ele vai distorcer. Então, na equalização manual dela, o grave eu preferi deixar ali no 6, porque aí com a música que eu estava testando, eu não percebi distorção. Já o agudo,
ela tem muita presença, o agudo dela é muito forte. Talvez se tivesse uma equalização aqui para os médios, seria mais interessante. Porque eu vindo aqui e colocando -9 no agudo, eu ainda percebo mais presença do agudo, mesmo estando na equalização baixa, que tende a reforçar o grave e o subgrave. Então, a equalização manual dela que mais me agradou foi o -6 no grave e -9 no agudo. Porém, ainda percebo muito agudo. Talvez se ela tivesse uma equalização aqui para o médio, eu iria lá diminuir o agudo, talvez um pouco do médio, e aí ela iria me agradar mais dessa forma. Já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Parebox 1000 é essa. Que é o seguinte, já indo direto ao assunto, ela não ter equalização manual, seja física, aqui nesse painel com esse monte de botão, ou um aplicativo, não me agrada. Pelo seguinte motivo, quando você está escutando ela com 50% do volume, igual eu te mostrei, ela sem o reforço nos graves dá a sensação de médio e agudo mais predominante. Quando você solta o volume dela e coloca em 100%, mesmo com o reforço nos graves ativado, eu tenho a sensação que predomina mais médio e agudo. Então, se ela tivesse uma equalização manual física aqui nela ou por aplicativo, eu iria diminuir o médio e agudo e aumentar o grave e o subgrave, que é o que me agrada mais e o que eu acredito que quem compra essa caixa de som quer ver nela. Por isso eu concluo a minha opinião sobre a qualidade sonora da caixa de som JBL Parebox 1000 da seguinte forma: a qualidade sonora dela me agrada, porém se ela tivesse uma equalização manual física aqui em cima ou por aplicativo, me agradaria mais.